Primavera numa Pequena Cidade é um filme de 1948, dirigido por Fei Mu, estrelado por Wei Wei, Yu Xi, Li Wei e Tsui Chao-min. Um casal vivendo em uma pequena cidade desolada na China, pós-Segunda Guerra, recebe a visita surpresa de um antigo amigo do marido. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph, e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 215 na lista. Mais um filme chinês, faz tempo que a gente não tem um, a gente já teve dois se eu não me engano, esse é o terceiro, mas faz bastante tempo que a gente não tem um. E é um filme bem minimalista, é uma coisa intencional, a gente tá ali numa China pós-guerra, né? Como a própria história, também na vida real, né? Estava nessa China pós-guerra. Então, os recursos para fazer um filme estavam escassos, né? Não era exatamente um momento para fazer grandes produções. Então é um filme super minimalista, ele tem 5 personagens apenas, não aparece mais ninguém no filme. A maior parte do filme se passa numa única casa, de vez em quando eles vão até um muro caído. É toda uma coisa o muro caído, inclusive é um grande simbolismo o muro caído. E eu sinto que essa sinopse é muito interessante para não contar de verdade sobre o que é o filme, mas eu acho que sobre o que é o filme de verdade é dito tão no começo que eu não sei se dá para considerar um spoiler, então eu vou falar, mas estejam avisados. Mas eu acho que não dá para considerar um spoiler, porque realmente é a premissa básica do filme, é muito no começo que você fica sabendo. Mas a ideia é que o amigo do marido, na verdade, além de amigo do marido, é ex da esposa. Ex assim, né? Ex-namoradinho de, sei lá, adolescência, talvez, da esposa. E eles não se veem desde antes da guerra. Eles se separaram com a guerra, e aí ela acabou casando com esse outro cara. E aí é a primeira vez que eles se veem de novo desde que a guerra acabou. Ou desde que a guerra começou, na verdade, né? É a primeira vez que eles se veem de novo. E aí fica ali essa coisa de que eles ainda gostam um do outro, mas ela agora tá casada, o marido ainda é amigo do cara, então fica esse vai e não vai ali, tipo, quero, mas não posso, né? É meio essa a proposta do filme. E é só isso, assim, ó. De novo, é um filme bem minimalista, né? Então ele é bem contido ali. Ele tem simbolismos e algumas coisas do tipo, mas ele é um filme bem contido nessa trama. E aí, aparentemente, o filme tem uma história de produção aí, né, muito centrada na guerra. O filme foi feito durante a Guerra Civil Chinesa, que foi o que aconteceu logo depois da Segunda Guerra por ali, no momento em que acabou a guerra da China com o Japão, né? E essa Guerra Civil Japonesa foi a que culminou no governo comunista que tá lá até hoje, né? Então era essa transição ali, não só uma transição de governo, mas uma transição de estilo de governo, né? Tipo, uma coisa muito diferente, era uma época complicada. Então, o filme foi feito, realmente, foi muito reduzido, tipo, o roteiro do filme era muito maior, inicialmente, do que o que foi realmente filmado. Aparentemente, o filme foi concluído em 3 meses, muito pouco tempo. Houve uma proposta de roteiro em que o filme teria um final, que os dois protagonistas se juntariam à revolução no fim, porque, né, era essa época da luta revolucionária aí. Aparentemente, esse era um final clássico para filmes de esquerda sendo produzidos no momento, naquela época. Mas eles acabaram decidindo não usar esse final. Algumas pessoas consideram estudiosos, porque é um filme bem estudado, é um filme que realmente fez muito sucesso depois, porque na época, na verdade, não fez, mas é um filme que hoje é um filme muito respeitado e parece ser um filme bastante estudado, o que é interessante para um filme tão minimalista, né, mas eu acho que é interessante. E aí, consideram muito que ele seria um filme feminista, porque o filme é do ponto de vista da esposa, e ele é narrado por ela tem uma narração pessoal toda dela no filme, inclusive o filme começa, os primeiros minutos do filme inteiros ela narrando, inclusive me deu a sensação de que ia ser assim até o final, mas não é. É o começo e aí alguns pontos depois. E o motivo de que talvez algumas pessoas consideram esse um filme feminista é principalmente o fato de que ela gostar do outro cara não é tratado como um problema no filme, é tratado como uma coisa que ela tem e pronto, sabe? Não tem... Normalmente, a gente veria em outros filmes toda uma discussão moral em volta disso, sabe? Toda uma coisa do tipo, olha como ela tá errada, ela ia sentir culpa, se sente culpada por querer isso. E o filme não trata desse jeito. Na verdade, o filme só trata ela tendo esse dilema, que ela hoje está com um cara, mas ela reencontra esse outro que ela gosta dele, e ela fica com esse dilema de qual é a coisa certa a se fazer, sabe? Isso não é uma interpretação minha, é uma interpretação aí de pessoas que estudam filme, também não é uma interpretação de todo mundo, né? É uma possibilidade. Eu entendo ela em alguns aspectos, acho que... Talvez porque o filme é muito minimalista, precisa de um pouco de boa vontade pra chegar nessa proposta, mas eu acho que é uma ideia interessante. Eu acho que realmente é um filme com uma personagem feminina de um jeito que a gente não vê o tempo inteiro, né? Para citar um exemplo de uma trama ligeiramente semelhante, a gente teve o Desencanto do David Lean, que
é um ótimo filme. Mas é um filme todo sobre como a mulher que resolveu trair o marido é todo sobre como ela se sente culpada. Essa é a trama inteira do filme, é a culpa dela na cabeça dela remoendo, né? Porque é assim que a história é contada, inclusive, né? É ela olhando pro marido, começa a pensar nas coisas e a narração dela falando, tipo, eu queria muito te contar isso, mas essa é a coisa que eu não posso te contar porque você vai me odiar se eu te contar, sabe? Então é toda ela se sentindo culpada. E aqui não, ela não se sente culpada. Ela tem o dilema de qual é a coisa certa a se fazer, mas ela não sente que, tipo, isso seria certo e isso seria errado. É apenas um não consigo decidir qual é a melhor coisa, sabe? Então eu entendo esse ponto de vista nessa parte. É no mínimo interessante, eu acho, assim. Como eu falei antes, o filme na época não fez muito sucesso, ele foi fazer sucesso depois. Hoje em dia é considerado um filme muito respeitado, um grande clássico, mas na época ele não fez muito sucesso. E o principal motivo pelo menos atribui-se aí, né? O principal motivo do filme não ter feito sucesso é justamente a falta de mensagem política. Por quê? No meio da Guerra Civil, esperava-se que os filmes tivessem mensagens políticas, né? Eu acho que as pessoas não estavam procurando escapismo, elas estavam procurando apoio. E realmente, boa parte da produção de cinema na época, segundo a internet me diz, porque eu não vi outros filmes, era muito focada na luta da esquerda, que era a luta do povo contra o governo. Então a maioria dos filmes tinham essa mensagem clara, né? De, sei lá, capitalismo ruim, comunismo bom, sabe? A maioria dos filmes da época tinham essa mensagem mais clara, mesmo que não fossem necessariamente filmes de propaganda, né? Embora talvez alguns fossem. De novo, eu não vi os filmes pra saber, né? Eu tô pegando o que a internet me fala, na verdade, em relação a esse, comparando com o que era a produção normal da época. E aí parece que as pessoas acharam esse filme ruim. Inclusive, o Partido Comunista, na época, disse que esse filme era reacionário de direita, por não ter uma mensagem de apoio à esquerda. Mesmo ele não tendo mensagem nenhuma, sabe? No sentido. Ele é um filme preso numa relação familiar, sabe? Ele não sai da casa pra poder elaborar sobre outras coisas, né? Então, é tipo, a falta de uma mensagem sobre o assunto fez com que eles dissessem que esse filme é do adversário, sabe? Porque ele não quis tocar no assunto, então ele tem que ser do adversário. É uma coisa que num contexto de uma revolução acontecendo ativamente, é complicado, né? Eu acho que queria-se uma coisa e quando o filme não traz essa coisa, incomoda, né? Quando todos os outros filmes em volta estavam trazendo, aí tem um que não traz, é tipo, por quê? Por que você não quis falar isso que todos os outros estão falando? Isso te incomoda de algum jeito, sabe? É uma coisa meio assim, né? De novo, compreensível a situação da época, é o que acontece. E aí, por conta disso, o filme foi bastante ignorado na época e só foi fazer sucesso realmente muito tempo depois. Parece que o Arquivo de Cinema da China relançou o filme, né? Uma nova versão, uma nova cópia, né? Em 1980, nos anos 80, e aí só nessa época é que o filme foi de verdade fazer sucesso. E aí hoje ele é considerado uma das grandes obras-primas do cinema chinês. Pra quem quiser ver e souber inglês, o filme está disponível no YouTube com legendas em inglês, legendas feitas por um professor chamado Christopher Rea. Aparentemente ele também tem um site com, sei lá, artigos sobre o filme, discutindo o filme. Então é um cara que estudou bastante o filme. E aí tem tanto esse site com coisas e artigos sobre, quanto o filme disponível no YouTube com legendas em inglês. Então quem quiser ver, tá lá. E em 2002 parece que fizeram um remake na China mesmo, do diretor Tian Zhuang. E aí o remake aparentemente foi bem recebido também, mas criticaram o remake porque ele remove a narração da protagonista, o que realmente é uma parte tão legal do filme que eu entendo que, sei lá, né, você quis fazer outra proposta e tal. Não vi o remake pra comparar, mas a narração pra mim é uma das melhores coisas do filme, assim, então eu acho um pouco triste realmente a ideia do remake remover a narração. Mas bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. O livro termina dizendo que esse filme influenciou Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, que é um filme que eu assisti, mas faz tanto tempo que, pra ser sincero, eu não saberia comparar. Que é um filme de 2001, né? E aí o remake foi feito em 2002, pouco tempo depois. O livro chama o remake de uma refilmagem respeitosa. Então, a informação que eu encontrei na internet também diz que o remake estreou no Festival de Veneza e que foi bem elogiado. Criticaram a falta da narração, mas que o filme foi bem elogiado no geral. Então, supostamente é um bom filme mesmo. E aí é isso, termina dizendo que o filme tá entre os melhores, mais ricos e comoventes melodramas do cinema. E eu acho que é muito interessante. Eu acho que a parte mais legal de ter esse filme na lista é justamente aquela quebra do padrão norte-americano, né? Que eu sempre falo que não é pra dizer que americano não sabia fazer filme nem nada do tipo. Não é isso, faziam ótimos filmes. Mas eu acho que com a lista tão presa no cinema norte-americano, como eu falo aqui com frequência, o filme fica frequentemente a lista fica frequentemente muito presa em um único estilo de se fazer cinema. E eu acho que sempre que tem
um filme de outro lugar, dá uma sensação de tipo, nossa, também dava pra fazer cinema assim, sabe? Hoje, a gente tem uma variedade muito grande de jeitos de fazer cinema, independente de em que país você tá. Hoje, o estilo é muito mais globalizado. Mas nessa época, isso não era necessariamente coisa dos diretores, isso era frequentemente coisa da burocracia. Como eu já comentei aqui diversas vezes, a gente no cinema hollywoodiano tinha, sei lá, um Orson Welles tentando fazer uma coisa mirabolante, que quando chegava na mão do produtor do filme, ele falava, não vai. E aí ele saía cortando tudo que o cara fez, sabe? Então não é que artistas americanos, artistas aí pra juntar diretores, roteiristas, atores, todo mundo, não é que artistas americanos não sabiam fazer um cinema mais interessante, mais elaborado, mais diferente, não é isso. Mas os estúdios, que eram ali os engravatados com dinheiro, estavam frequentemente impedindo que isso acontecesse. E a gente já teve diversos exemplos disso aqui nessa lista. Então não é uma coisa da minha cabeça, sabe? A gente teve diversos exemplos disso aqui. Então é muito interessante quando a gente vai para outro país, porque a gente tem filmes que não teriam como ser feitos nos Estados Unidos daquela época. Porque alguém ia impedir, sabe? Alguém ia impedir. Que fosse produtores, que fosse a censura. Porque muitas vezes a censura é o problema, né? A gente teve, sei lá, recentemente, o Narciso Negro aqui, que foi um filme maravilhoso britânico, que quando chegou nos Estados Unidos se tornou um imenso problema. Provando que é um filme que não tinha como ser feito lá, sabe? Não tinha como se fazer esse filme nos Estados Unidos. E eu acho que quando você olha muito pouco pro cinema de fora, cria-se uma sensação de que o jeito que estava fazendo nos Estados Unidos era o único, sabe? Então eu gosto muito quando a lista sai dos Estados Unidos pra mostrar outras coisas, porque não é que os filmes americanos eram ruins, é que muitos outros eram muito bons, sabe? Não é uma crítica ao cinema americano, é na verdade um elogio e um interesse ao cinema de outros lugares, sabe? Que não tá aparecendo e que a gente não tá vendo. Então eu acho que esse filme é um pouco isso, né? Esse filme aqui é um pouco isso. É um filme super minimalista, super contido, com uma história simples, porém contada de um jeito muito interessante, mostrada de um jeito muito interessante. E ainda interessante dentro do drama, assim, não dentro de mirabolâncias do cinema, sabe? Eu diria que a coisa mais alternativa que o filme tem é a narração, e nem é tão alternativa assim, né? Pra citar o mesmo exemplo que eu citei antes, o Desencanto também é narrado pela protagonista, sabe? Só que o jeito que ela narra é diferente, sabe? A proposta é diferente. E eu acho que é um filme simples. Esse aqui é um filme simples. Eu acho que é um filme que corre o risco de você pegar pra assistir esperando uma grande obra-prima, com uma ideia do que é uma grande obra-prima, e talvez se decepcionar porque é um filme muito simples. Mas eu acho que na simplicidade dele, ele é muito bom. Eu gostei muito de assistir esse filme, assim, de verdade. É um filme muito simples, mas eu achei ele muito legal, realmente. Assim. Então, recomendo. É uma história de romance, no sentido de que o assunto da história é o romance, o amor, relacionamentos e tal. Então, é uma história sobre isso. Então, é um tema que o mundo inteiro faz filme sobre isso e, no geral, as pessoas gostam, né? Então, eu acho que, na verdade, é um filme bem acessível. Não é um filme muito preso em coisas culturais de outro país que, de repente, você não tá familiarizado e pode achar a história estranha, sabe? Não é o caso, eu acho. Eu acho que é um filme muito sobre relação familiar, relações interpessoais que funcionam em qualquer lugar, assim. Então, eu acho que é um filme bem legal. Realmente, achei um filme bem interessante de ter aqui. Gostei bastante dele. Imagino que talvez esse não seja muita gente que assistiu, mas se você já viu esse filme, deixa aí nos comentários, me fala a sua opinião, me fala o que você acha. De novo, tá no YouTube com legendas em inglês. Talvez tenha com legenda em português em algum lugar também, eu não sei. Eu encontrei a informação de que tem em inglês, mas tá no YouTube pra assistir, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!